Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos. Este episódio faz parte do nosso especial Mulheres na Construção. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e ative as notificações para acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Bom, hoje conosco está a engenheira civil Jéssica Pacheco, que é sócia-diretora na PhD Engenharia e também diretora de cursos no Instituto Brasileiro do Concreto. Jéssica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Assuntos Concretos, especial Mulheres na Construção. Muito obrigada, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Bom, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco da tua trajetória na construção civil, o que te motivou a escolher essa área e como foi teu caminho até chegar à diretoria da PhD Engenharia. Pois bem, a minha história na engenharia civil ela é bastante curiosa, né? Porque eu confesso que a escolha pela engenharia não era a minha primeira durante o ensino médio, pode-se assim dizer, porque eu tinha uma tendência mais para as biológicas, pode-se assim dizer. Então, o meu pai que me deu um incentivo, pode-se assim dizer, para fazer inscrição em engenharia civil, porque ele queria ser engenheiro. E aí, por questões financeiras, à época, ele fez direito junto com o meu tio. E aí, ele nutria, né, esse sonho de ser engenheiro. Ele até tentou com o meu irmão. Ele até tentou a engenharia eletrotécnica, não aguentou o primeiro semestre, largou mão. E aí, meu pai falou, não, tenta você, né? Enfim, já estava inscrita em engenharia ambiental, né, na Oswaldo Cruz. E aí eu fui fazer a inscrição do vestibular do Mackenzie e da FUVEST, né? E aí no Mackenzie não tinha engenharia ambiental à época. Então eu me inscrevi, ele falou, se inscreve para engenharia civil, ver o que dá, né? E aí quando saiu, a resposta do Mackenzie é uma das últimas que sai, né, do vestibular. E aí ele falou, eu passei, né? E aí eu já estava inscrita até na Oswaldo Cruz, ele falou, não, cancela lá a inscrição, você vai tentar engenharia civil. Eu falei, ai, pai, mas civil, né, como é que fica? Aí ele falou, tenta, né, pelo menos ver o que dá, enfim. E aí eu fiz o primeiro semestre e falei, é isso que eu quero para minha vida, super me identifiquei, né? E com a ajuda de Deus, enfim, e com positividade, ele colocou pessoas maravilhosas no meu caminho durante o curso, dentre elas o professor Simon Priskunik, que é um dos sócios fundadores do Ibracon, né? E ele foi meu professor de engenharia de materiais de construção, e ele me apresentou para o professor Paulo Helene numa palestra que ele deu ali no Instituto de Engenharia. E ali, naquele momento, começou a minha história aqui dentro da PhD. Nós já temos aí mais de 10 anos aí de relacionamento aqui na empresa, um relacionamento profícuo, de muito aprendizado. A gente aprende todo dia uma coisa nova aqui dentro da empresa, né? E também a proximidade com o Ibracon, e não preciso nem dizer a paixão pelo material concreto, né? Entendi. E agora, falando um pouco, né, você mencionou o Ibracon, como é o trabalho na diretoria de cursos, o que a gente pode esperar para 2022? Bom, para este ano nós já temos previstos cursos na linha do material concreto em si, né? Já no mês de maio, nós teremos um curso patrocinado pela Votorantim Cimentos, que vai tratar sobre concreto dosado em central. É um curso que eu considero muito importante, né, inédito, que nós estamos organizando, no sentido de mostrar os bastidores da produção do concreto, né? Como é que funciona uma concreteira, né? Se você tem um engenheiro, um estagiário que você quer mandar para a concreteira para acompanhar a dosagem do seu concreto que vai chegar na obra, como é que é feito esse controle, o que você tem que olhar, o que não tem que olhar. Enfim, as diferentes empresas, né, tipos de empresa de serviço de concretagem, né, que são as centrais, né, dosadoras. Temos as centrais misturadoras mais fora do Brasil do que aqui, né? Enfim, mas é interessante ter esse tipo de conhecimento. Então, recomendo muito esse curso de maio. E nós teremos também edições dos nossos cursos preparatórios de inspetor 1 e 2,
que são cursos de muito sucesso já dentro do Ibracon, vista a necessidade de profissionais qualificados que nós precisamos para inspecionar as nossas obras de arte especiais, né, vista a quantidade de acidentes que ocorrem, infelizmente, pela falta de manutenção, né, do poder público. Então, termos profissionais qualificados, né? Existem até prefeituras que exigem já essa qualificação, então o Ibracon capitaneou, né, este curso com vistas a formar estes profissionais. Além desses, nós teremos cursos mais voltados para a parte de estruturas, né, de bielas e tirantes, de punção, enfim, o Ibracon está com um leque bem interessante aí de cursos na agenda de 2022. Serão presenciais? Não, por enquanto, os cursos de inspetor de forma específica, né, eles serão no formato online. O curso de concreto dosado em central, a gente está pretendendo realizar de forma híbrida, né? Só estamos aí no final de negociações com o local, onde vai ser feito o curso, né? Mas a ideia é que esses cursos sejam feitos no formato híbrido. Teremos também os cursos durante o nosso Jubileu de Ouro, né? O congresso que vai ocorrer em outubro, né? Lá em Brasília. E estes, sim, com certeza, serão no formato híbrido. Teremos o professor lá e teremos também toda a transmissão para os alunos que quiserem assistir online. Você mencionou uma demanda por profissionais especializados, né? De fato, falta esse profissional com essa experiência prática e teórica hoje. É um mercado, é um segmento a ser explorado por quem está entrando hoje. Com certeza, com certeza. Durante o curso, né, ele é transmitido, né, feita o ensino do passo a passo, né, de como se faz essa inspeção, é entendida toda a parte de patologia das construções, né, os ensaios que têm de ser feitos, né, porém, o programa já de certificação, que é o passo 2, né, ele exige que esse profissional tenha um mínimo de experiência em inspeção de estrutura, porque a pessoa não pode pegar simplesmente uma certificação com o conhecimento teórico, né? Então, é necessário que tenha aí um mínimo de horas, enfim, de algumas obras inspecionadas para receber a certificação que já está dentro da diretoria de certificações do Ibracon, né? E, basicamente, é isso, mas é uma área a ser explorada, sim, né? O mercado está demandando esse tipo de profissional, tanto as empresas que realizam esse tipo de serviço, quanto as prefeituras que demandam essas empresas. Entendi. Agora, se a gente pensasse no setor de concreto no Brasil, né, na tua visão, é uma área técnica na qual o concreto pode evoluir muito ainda, né? Sim, quando a gente fala do material concreto em si, não só focando no concreto, mas eu diria até na construção civil como um todo, nós temos digamos assim, uma resistência muito grande e para absorver nas nossas obras as novas tecnologias. E o setor da engenharia civil é o mais resistente nesse quesito, e isso se reflete também no material concreto, né? Por exemplo, o concreto autoadensável a gente já tem há muitos anos no mercado, e pura e simplesmente por uma questão de custo inicial do material, ele não é adotado como poderia, como tem o potencial de sê-lo, né? Porque o material não é avaliado de forma aplicada, ou seja, qual é o custo final do material aplicado, quanto de mão de obra que eu vou economizar, de tempo, de vibrador, enfim. E é essa falta, né, de feeling que a gente percebe nessa resistência, porque todas as novas tecnologias, né, existe ali um custo agregado para poder difundi-la na obra, ou seja, no mercado. Então, a gente percebe essa deficiência no mercado de só olhar o produto antes de ser aplicado, e não o produto aplicado na obra em si.
o custo inicial e se perde a vantagem final, né? As vantagens. Exatamente, exatamente. E isso é observado não só, eu dei o exemplo do concreto atalensável, mas enfim, o concreto com fibras. É tudo que sai do convencional, existe muito essa resistência na construção civil, infelizmente. Você atua na área de tecnologias e materiais de construção, patologias, reabilitação de estruturas de concreto. Como é que você vê a perspectiva nessa área? Assim, são muitas as possibilidades de avanço no país, ou também tem essa questão não falta de conhecimento, mas essa visão mais tradicionalista da construção? Já quando a gente parte, né, para a questão de estudo de patologia, enfim, de recuperação, aí a visão muda um pouco, né? Porque com o advindo dos projetos de retrofit, principalmente o conceito, né, de retrofit, a necessidade de se recuperar a estrutura existente tem crescido de forma exponencial. E nem só por isso, como eu comentei, não é uma cultura do Brasil adotar a manutenção preventiva, né? Nós temos a cultura de se adotar a manutenção corretiva, né? Infelizmente. Então, esse é um mercado que sempre vai existir, né? De recuperação, de estudo de manifestações patológicas. E então, sim, eu acredito que seja um assunto expoente, que deve ser explorado para quem, enfim, pretende iniciar no mercado, procure cursos de especialização, o pessoal do grupo do IDD, que inclusive é o nosso parceiro no curso de inspetor 1 e 2, dentro do IBRACON. Eles têm cursos de extensão, de pós-graduação no tema, e é bastante interessante para quem se interessa, né, por essa área. É muito importante ter esse tipo de conhecimento, né? E não só isso, se a gente voltar um pouco atrás, né, a gente observa nas obras que a gente vai, enfim, visita, que muitos desses problemas poderiam ter sido evitados pura e simplesmente se houvesse uma sinergia melhor entre os participantes, enfim, os componentes da construção. Exatamente. O setor de projeto, o setor de construção, o setor, enfim, de acabamento, whatever, de orçamento, enfim. Se houvesse essa sinergia, ou seja, você recebeu uma folha de projeto, você é da execução, você percebeu que tem alguma coisa que não está batendo ali, que não está legal, que poderia ter alguma alteração de detalhe que ajudaria no momento da construção, contate. Fale com o projetista, ele está aberto para esse tipo de conversa, porque qual que deveria, né, pelo menos, ser o interesse comum de todos? O produto final sair da forma mais perfeita possível, né? E às vezes essa sinergia que não ocorre, culminando, até às vezes nem entregou a obra, nas nossas indesejadas manifestações patológicas, né? Então, eu acredito, né, que se houvesse essa sinergia, né, melhor entre esses participantes, enfim, do processo construtivo, nós teríamos obras melhores, né? Seria isso. A gente está chegando ao final desse episódio dos assuntos concretos, e como a gente está no mês das mulheres, eu vou passar de um dia para o mês inteiro, vou apropriar de mais 29 dias, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem para as mulheres que olham para a engenharia civil com interesse e, às vezes, não evoluem nessa construção profissional por preconceitos, por falsas verdades ou coisas assim. Queria que você desejasse a tua mensagem aqui. Bom, nesse tema, né, eu me considero uma pessoa, graças a Deus, muito positiva, né, como eu comentei aqui no começo da nossa conversa. Então, eu sempre acreditei que, independentemente de gênero, se você quer, de fato, algo, não há nada que vai te impedir de fazê-lo, entendeu? Quando a gente quer, de fato, uma coisa, com a ajuda de Deus, a gente sempre vai conseguir. Então, não tenham em mente que essa questão de preconceito ou que a mulher possa ser vista de uma maneira
não capaz de desenvolver qualquer que seja a atividade, não só dentro da engenharia, não deixe que isso defina o que você pode ou não fazer, né? Basta você querer. Se você quiser, você vai conseguir fazer. É nisso que eu acredito, né? E dentro da engenharia, graças a Deus, nós temos visto, né, que a presença feminina tem crescido e muito, não só nas obras, mas em cargos gerenciais, né? Porque do aspecto técnico, a mulher não tem absolutamente nada a perder em relação aos homens. Como eu disse, nós estamos exatamente no mesmo patamar, basta desejarmos aquilo, né? Então, a única coisa que diferencia a mulher, e isso não é um menosprezo da nossa parte, é que nós somos mais sensíveis, nós enxergamos as coisas de uma forma, do ponto de vista do belo, enfim, nós temos mais sentimento, mais feeling, mais carisma, enfim. Isso, como eu disse, não é um demérito, isso só nos ajuda a nos destacarmos, né, de uma maneira mais humana. É isso. É um bom profissional, ponto, né? Exato, ponto. É importante a gente colocar sempre essas coisas. Eu queria te agradecer muitíssimo a participação nos assuntos concretos. Eu espero que a gente possa conversar novamente sobre outros assuntos. E é isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Como eu disse no início, foi um prazer e estou à disposição para conversarmos, sim, no futuro, porque falar de engenharia e falar de concreto é o que nos move, é a nossa paixão. Então, sigo à disposição. Muito obrigada. Okay. Muito obrigada a todos por nos acompanhar e a gente volta com algum novo assunto sobre concreto aqui no Assuntos Concretos. Muito obrigada a todos.